Vamos abrir a nossa Bíblia em São Lucas, no capítulo 16, versículo 19. Uma palavra de Deus aqui para ler com os irmãos. Vamos colocar em pé, irmãos, em reverência à palavra de Deus. Todos os irmãos e irmãs que têm as suas Bíblias, vamos lermos todos juntos. Que diz assim: o rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu atormentado. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Havia duas pessoas completamente diferentes uma da outra. Uma mendiga, e além de mendiga, ela estava coberta de chagas. O outro rico, e se regalava com a sua riqueza, e talvez, a Bíblia não diz, mas ele quantas vezes passou pelo Lázaro e talvez nem olhou. Talvez alguém bondoso lá naquela casa, algum mordomo, algumas vezes se lembrava de Lázaro e levava um pouco de comida para saciar a sua fome. Mas aquele homem, diz a Bíblia, que ele se regalava com os seus bens. Isso é normal, porque quem tem dinheiro pode fazer isso. Mas o importante é que ele não se lembrou nunca, e talvez nem um adeus, nem um cumprimento, talvez nem nos dias de festa, ele não se lembrou daquele mendigo que mendigava a sua porta. Mas um dia, diz a Bíblia, que o Lázaro morreu e foi levado aos céus, ao seio de Abraão. Isso é a diferença que faz entre o salvo, aquele que cultua o Senhor, aquele que serve ao Senhor, daquele que não serve. E o rico morreu e foi sepultado. Não tem nenhuma alusão de que os anjos eram buscar ele, mas diz que apenas ele morreu e foi sepultado. E logo após nós vimos o diálogo dele com o pai Abraão, porque ele estava em tormento eterno. Isso aí, irmãos, nos equivale dizer que aquele homem nunca deu crédito à palavra de Deus, que aquele homem nunca se importou com a sua alma, com o seu espírito, que aquele homem não fez nunca nada para que a sua alma tivesse algo diante de Deus que pudesse dar o seu passaporte para chegar nos céus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vimos que os nossos primeiros pais, lá no Éden, pecaram, e esse pecado trouxe a maldição do pecado e da morte sobre toda a humanidade. Mas nós vimos que o próprio Jesus morreu para quê, irmãos?
para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, e é por essa razão que os irmãos e nós estamos aqui essa noite, para cultuar o Senhor, um culto de louvor, porque os irmãos já têm aceitado Jesus como seu Salvador. Essa é a diferença, irmãos, daquele que realmente serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Mas o importante, irmãos, é que nós estamos aqui essa noite. E o importante é que os irmãos tenham aceitado Jesus como seu Salvador. Eu não sei, a Bíblia não diz, e eu não vou me arriscar a dizer nada, mas talvez alguém tenha falado que Deus salvava essa pessoa e aquele homem não deu crédito. Talvez quantas vezes ele viu aquele mendigo chorando, orando, porque a Bíblia diz que ele era salvo. E quem é salvo ora, e quem é salvo cultua o Senhor de alguma maneira, da maneira dele. E nós vimos, irmãos, que aquele homem, além de cheio de chaga, com o seu estômago com muita fome, mas ele não se esqueceu de Deus. Talvez quantas vezes na porta daquele rico ali, ele estava orando e chorando, pedindo misericórdia para Deus. Mas o rico talvez não olhava para ele. Mas chegou um dia que o rico se lembrou dele. Nós vimos ali quando ele levantou seus olhos e enxergou Lázaro no seio de Abraão, isto é, consolado das suas mágoas, das suas tristezas, das suas lutas, das suas dores, porque quem tem chaga, ele sente dores e dores terríveis. Alagarandai, sulagai, xalagarandi, serigridai. Quantas vezes ele passou por ali, viu aquele mendigo, aquele servo de Deus, chorando, clamando, talvez pedindo, Senhor, me leva de uma vez, para que eu possa estar na tua presença, e esqueça e possa parar esse meu sofrimento. Os irmãos que conhecem a Bíblia viram, quando Jó foi atacado daquelas úlceras, quantas vezes ele coçava aquelas úlceras e clamava por misericórdia de Deus, porque o sofrimento é muito grande. Mas o homem aquele nunca fez nada para Lázaro. E nós vimos, irmãos, que a Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado. A mensagem de hoje, irmãos, onde passaremos a eternidade? Não basta nós estarmos na igreja, não basta nós virmos todos os dias no culto. O que basta, irmãos, nós ter essa certeza no nosso coração que o nosso nome está escrito no livro da eternidade. Que não haja dúvida em nossos corações, através da nossa fé, nós possamos descansar nas promessas de Jesus, que aquele que serve ao Senhor um dia vai subir às mansões celestiais cantando o hino da vitória. Esteja onde o irmão estiver, esteja onde a irmã estiver, ali ela tem certeza que se a nossa vida for tirada naquela hora, se o Senhor nos chamar para a eternidade, nós temos certeza que vamos passar para a eternidade e vamos cantar o hino de vitória e chegar na presença do nosso Deus cantando o hino da vitória. Já paramos para pensar, os irmãos já pararam para pensar onde vamos passar essa eternidade? Pensa um pouquinho, irmão, pensa um pouquinho, irmã, onde vamos passar a eternidade? Nós vimos aquela outra parábola de Jesus, que aquele homem derrubou os seus celeiros, tinha grandes riquezas, tinha muito poderio, e ele disse, desmanchou todos os seus celeiros, construiu de novo e fez um reino, talvez um potencial de dinheiro e de cereais depositado, e disse, alma, come, te alegra e descansa, porque agora tu tem mantimento para muitos anos. E o Senhor disse, louco, hoje mesmo eu vou pedir conta da tua alma. Hoje mesmo eu vou pedir conta da tua alma. E nós já temos passado, irmãos, pelo ano de 2015,
Um ano talvez para muitas pessoas de luta, de doença, de dificuldade, de problemas, de muitas dificuldades para muita gente, mas o salvo por Jesus, ele vai de fé em fé, de vitória em vitória. E talvez nesse ano, os irmãos ou irmãs pararam para pensar onde vamos passar a eternidade. Hoje de manhã o nosso professor dizia que o homem tem medo quando chega na presença da morte. É uma verdade. O medo é inerente do ser humano. O medo está dentro do ser humano e isso até ponto é salutar. Mas o crente fiel a Jesus, quando chega na hora da morte, ele tem que estar preparado, ele tem que ter certeza de que se ele fechar os olhos aqui, ele vai abrir lá nas mansões celestiais. Diz aqui, muitas vezes nós nos preocupamos, irmãos, com as coisas materiais, muito mais do que espiritual. Muitas vezes alguém corre, mas eu tenho que ganhar tanto esse ano, eu tenho que pegar uma firma que ganhe mais, eu tenho que depositar mais dinheiro lá na poupança, porque o dia pode me fazer falta. Isso é bom, não é ruim. Mas acima disso nós temos que nos preocupar de depositar no banco de Deus as nossas orações, a nossos jejum, a nossa vida de santidade e de pureza diante de Deus. Os irmãos já pensaram nisso, em depositar no banco de Deus? Os irmãos querem ver uma coisa, quando se apresenta uma doença, uma dificuldade na vida dos irmãos e precisa de dinheiro para suprir essas necessidades, até de uma enfermidade, onde corramos? Para as reservas na poupança. E quando nós chegar na presença de Deus, naquela hora que estamos partindo daqui para a eternidade, onde vamos lançar a mão, será que temos algum depósito na presença de Deus lá? Depositamos alguma coisa diante de Deus? Será que temos depositado? Será que nós não estamos preocupados só com as coisas daqui? Eu estou fazendo uma pergunta para os irmãos refletirem. Isso é tão certo como 2 é 2, que cada um de nós, se Jesus não vier buscar a sua igreja, vamos ter que partir daqui para a eternidade. O homem tem medo. O irmão que pregava aqui de manhã, eu acho que é o irmão ali, né? É outro? O irmão Neri, que pregava aqui de manhã, disse que o homem tem medo de enfrentar a eternidade. Mas o salvo não tem medo. É o desconhecido lá, é desconhecido para nós. Mas pela fé nós já enxergamos a glória de Deus. Pela fé, irmãos, o crente vive movido pela fé. E pela fé nós vimos e sentimos, nós nunca fomos no céu, mas nós sabemos que tem um céu, que tem Jesus, que tem Deus, que tem os seus anjos, e que o dia que nós fecharmos os nossos olhos aqui, se nós estivermos preparados realmente, nós vamos subir o nosso espírito em encontro do nosso Deus. Não é finalidade de cada um de nós, essa noite aqui, os irmãos aí na igreja não é por essa finalidade. Não é verdade, irmãos? A nossa vida espiritual, as coisas materiais, nós esquecemos da nossa vida espiritual. E como vamos enfrentar a eternidade, com Deus ou sem Deus? Essa é a pergunta. É dura essa palavra? Não, irmãos, é normal. Para mim não é dura. Que eu tenho repetido várias vezes. Hoje de manhã eu dizia para o irmão, quando ele dizia que o crente, que o homem tem medo de enfrentar a eternidade, porque é um desconhecido. Eu ia na janela do avião e eu comecei a pensar, se esse negócio cair aqui, eu olhei lá para baixo, 5.000 pés de altura, eu olhei assim e senti paz com Deus. Se essa coisa descer aqui, eu sei que eu vou subir, eu não vou, o meu corpo vai bater lá embaixo, mas a minha alma vai subir com o Senhor. Alagarandá, sulagá, xalagarandá. Essa certeza, irmãos, que eu estou tentando essa noite mostrar para os irmãos que aceitaram Jesus, que serviram ao Senhor, que estão na presença de Deus, que estão se alegrando na presença de Deus, irmãos. Irmãos, nós temos que nos regozijar dentro de Deus, glorificar o nome de Jesus, porque o nosso livro está escrito nos céus.
Os discípulos disseram para Jesus: Senhor, os infernos, os demônios desciam como raio, os enfermos eram curados, os mortos eram ressuscitados, e nós nos alegramos na sua presença. O que Jesus disse para eles? Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas parece que hoje a igreja não se alegra, parece que nós, irmãos, não estamos sentindo essa glória de Deus em nossas vidas. Nós precisamos romper as relações e abrir a nossa boca e dizer: Senhor, eu glorifico o teu nome, porque eu estou preparado para subir para os céus. João disse: filhinho, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que advoga a nossa causa diante de Deus. Não há motivo de nós estarmos tristes, irmão. Não há motivo de nós não glorificarmos a Deus. Não há motivo de nós ficarmos quietos. Irmãos, sabe onde é que as pessoas não glorificam a Deus? É lá no cemitério, porque eles estão mortos. Mas o crente é vivo. Vivo pelo Espírito de Deus. O crente tem que se conscientizar que Cristo já salvou, que Cristo libertou, que Cristo nos deu tudo. É por isso que nós devemos nos alegrar na sua presença. Diz aqui, 1 Timóteo 6,7, aqui: porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada nós vamos levar daqui. Eu fico impressionado, irmãos, quando alguém muito pobre morre, corre lá e compra um traje, ou compra um sapato, compra um gravata. O coitadinho nunca colocou uma gravata e coloca naquele pobre defunto e enterra ele com tudo aquilo, dali 3 meses não tem mais nada. Mas não se importa com a sua alma. Não se importa se essa pessoa está salva. Não se importa se essa pessoa está caminhando em direção à Canaã celestial. A nossa finalidade, irmãos, é Canaã celestial. As coisas desse mundo passam com as suas concupiscências, mas aquele que permanece em Cristo Jesus, e vai subir um dia e vai estar com o Senhor. Os irmãos acham pouco isso? Achamos pouco subir com Deus? Achamos pouco morar com Jesus? Os irmãos acham que nós vamos durar a vida inteira? Não. Quando chega aos 90 anos, 80 e pouco, o ser humano já está caindo aos pedaços. Muitos não podem nem mais glorificar a Deus. E quando somos novos, não glorificamos. Agradecido a Deus, a glória a Deus, irmãos, é um sinal que nós estamos agradecendo ao nosso Deus, ao nosso Jesus, porque Ele tem feito grandes coisas por nós. O maior valor que nós temos é a nossa alma, pois ela vale mais que o mundo inteiro para Deus. O valor da tua alma, irmão, Deus não troca por nada desse mundo uma alma salva. E quando um pecador se entrega a Jesus, há festa nos céus. Parece que aqui na terra não tem mais festa, mas lá no céu, quando alguém se entrega a Jesus, ou quando alguém está na presença de Deus, há festa. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Vamos ser alegres, irmãos. Eu sirvo ao Senhor há 65 anos, estou com 77, eu sou alegre, porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho certeza nesse Jesus, que quando eu me converti a Ele, que eu não recuei mais para trás, e eu tenho servido ao Senhor, eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. A única coisa, irmãos, que pode apagar o nosso nome do livro da vida, é o pecado na nossa vida. Mas ainda que nós pecamos, há um advogado, Cristo Jesus, diante de Deus, intercedendo por nós. Não há motivo de nós ficarmos tristes. Não há motivo para nós fecharmos a nossa boca. Vamos ser alegres, vamos dizer: Senhor, eu tenho certeza que estou caminhando em direção à Canaã celestial. E aqui diz, a nossa vida aqui é muito limitada. Eclesiastes 3:2 diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Ninguém vai escapar da morte. Não vai ficar para a semente ninguém. Que bom que nós ficássemos para a semente, né, irmão? Mas não vai ficar ninguém. Daqui um pouquinho nós estamos lá, diante da eternidade, só nós e Deus. Quando nós partirmos daqui, irmãos, não tem outra alternativa, é só nós e Deus.
E é ali que vai haver a diferença daquele que serve realmente a Deus e daquele que não serve. Lá não tem jeitinho brasileiro. Lá não tem intercessão. Lá não tem arrumação com Cristo. Ou é salvo ou é perdido. Vamos mais adiante aqui que as horas se passam. A vida do salvo está sob o controle de Deus. Salmo 139, 16. O pecado limitou nossa existência aqui. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é o único salário, irmão, que não tem reajuste, é o salário do pecado. Sempre vai ser morte. Não tem aumento nem para lá nem para cá, é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Para aqueles que estão salvos, para aqueles que estão na presença de Jesus. Jesus disse, morreu o mendigo e o rico. Vimos que morre o pequeno, morre o grande, morre o jovem, morre o adolescente, mas tem algo que não morre, nosso espírito é imortal, o eterno. Temos de dar conta diante de Deus. Mateus 25, 43, 46 nos diz assim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Talvez os irmãos estejam pensando, que palavra dura, né? Mas não é dura, irmãos. É uma palavra de advertência. Para que nós fizemos um exame. Hoje eu dizia para o meu irmão, não tem coisa melhor, irmãos, do que uma cama de leito de hospital para a pessoa refletir. Quando nós deitamos na cama enfermo, vem como um filme na nossa cabeça, tudo aquilo que nós fizemos. E alguém diz assim, o fulano está com câncer lá na cama, é uma maldição, mentira. É uma bênção, porque lá Deus vai falar com ele e ele vai se converter, se ele está mal, ele vai arrumar a sua vida. Quantos que no leito de enfermidade, os irmãos olham assim, parece que ele é um salvo, ele glorifica a Deus na igreja, ele faz isso, ele faz aquilo, e cai na cama, fica lá, daqui um pouco ele chama o pastor, vem cá que eu quero colocar minha vida no altar. Isso é uma oportunidade. E aqueles que caem mortos não têm oportunidade nenhuma. Mas aquele que está na cama lá, se ele está com a sua vida mal, ele vai ter oportunidade de reconciliar a sua vida com Deus e partir daqui cantando o hino da vitória. A Bíblia diz lá no Salmo 133 que o justo cai 6 vezes e se levanta, mas o ímpio morre no seu pecado. Quem é o ímpio, irmãos? É aquele que serve a Deus de uma maneira inconveniente. Não é verdade? Mas vamos mais embaixo aqui. Mateus diz assim, irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Há só 2 caminhos a escolhermos. Entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho e a porta espaçosa. E o caminho que conduz, é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Muitos estão entrando por essa porta, com a vida espiritual de qualquer maneira. Deus quer o meu coração, Deus não quer a minha vida. Hoje é muito comum se dizer que Deus só quer o coração. Deus não quer o coração só, Deus quer o nosso corpo inteiro. Porque lá no céu não vai entrar só o coração. Vocês vão imaginar se vai entrar só o nosso coração no céu? Lá vai então o nosso corpo inteiro, nosso espírito é inteiro. E lá não vai ter velho, todos nós vamos sermos novos. Lá não vai ter enfermidade, lá não vai ter deficiência nenhuma no corpo dos irmãos ou das irmãs. Vão ser todos iguais. As enfermidades vão ficar tudo aqui. As doenças vai ficar tudo aqui. Os defeitos físicos vai ficar tudo aqui. A velhice vai ficar aqui. E nós somos todos jovens. E tem mais ainda, vou receber um novo nome, uma pedrinha branca com um novo nome, que quer dizer que Ele nos absorveu de todos os nossos pecados através do sangue de Jesus. Mas é uma maravilha, irmãos, é coisa maravilhosa receber do próprio Jesus uma pedrinha branca com um novo nome, que só Ele, Jesus, sabe qual é esse novo nome. Que coisa boa, né, irmãos?
sinal de absorção dos nossos pecados. Entrai pela porta, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O irmão Birá leu ali sobre o filho pródigo. Pegou a sua fazenda, foi embora, gastou tudo. É isso que o diabo faz com a gente, irmãos. Aquela herança que nós temos de Deus, quando a pessoa se desvia, ele vai lá para o mundo e gasta tudo aquilo que Deus deu. Muitas vezes, às vezes nem tem tempo de voltar. E outros, quando volta esfarrapado, espiritualmente falando. E aquele lá estava morto, o pai disse, e ele estava morto. E o que quer dizer reviver? Tornou a dar vida novamente 2 vezes. A palavra reviver, no sentido espiritual, ele tornou a ter vida novamente 2 vezes. Por quê? Porque o pai o recebeu gostoso e lhe colocou um anel que é sinônimo de aliança com Deus, é o sinônimo da nossa aliança com Jesus, do nosso pacto da nova aliança na nossa vida, e ele deu vestes brancas. Foi uma festa lá nos céus, irmãos. Quando aquele homem retornou, desviado, quase morto, com fome, é o que o diabo faz com aquele que sai da presença de Deus. Ele sapateia em cima dele e tira tudo de bom que Deus deu para ele. Aí ele volta esfarrapado, com fome, com sede, maltratado, judiado. É isso que o mundo faz quando as pessoas se desviam. E aquele ainda teve o privilégio de levantou a sua cabeça e disse, eu irei ter com meu pai. Agora ele humilhado, se humilhou na presença de Deus, e Deus tornou a dar a sua vida e vestes espirituais resplandecentes para ele. Diz aqui, momento para enfrentar, qual é a tua condição nesse momento para enfrentar a eternidade? E de nós que somos obreiros, Jesus nos responde, Mateus 7, 22, 21, 22, 23. Nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônio, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes dirás abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Para quem Jesus está com os braços estendidos quando partimos daqui para a eternidade. Os irmãos já viram que palavra dura de Jesus? Ele disse abertamente, nem vos conheço. Eu lembro de um irmão que é obreiro lá em Gravataí, ele foi no culto, levou o marginal para Jesus, falou em novas línguas, e quando ele chegou em casa, jantou, foi dormir, ele partiu daqui para a eternidade. E ele chegou nas portas celestiais, já tinha o espírito dele, chegou lá, e ele viu os cânticos espirituais, a porta era resplandecente. E dali um pouco chegou 2 anjos e disse para ele, tu não pode entrar. Tu não pode entrar. Mas por que eu não posso entrar? Eu saí de um culto onde eu me alegrei, onde eu falei em novas línguas, onde eu levei pessoas para aceitar Jesus como o teu Salvador. Ele disse, não pode entrar. Porque tu tem mágoa no teu coração. Porque tu tem mágoa contra o teu pastor. Tu tem mágoa contra aquela pessoa que te causou muito mal. Mas ele disse que vai te dar mais uma oportunidade. Nem todos vão ter essa oportunidade, irmãos. Ele teve essa oportunidade. Quando ele voltou, ele estava no hospital, todo cheio de aparelho, entubado, porque o médico pensou que ele estava morrendo, já tinha morrido. Aí ele disse assim para o médico, tira essas coisas de mim que eu não preciso de remédio, eu preciso de um pastor aqui para confessar minhas culpas. Não precisamos, irmãos, chegar a esse ponto. Muitos estão sendo enganados, irmãos. Muitos estão sendo enganados, muitas vezes tem rixa dentro de casa.
aquelas rixas pequenininhas que tem dentro do lar lá, isso impede o crente de entrar no céu. Ficamos nessas birras um com o outro, com raiz de amargura lá dentro, no fundo do nosso coração, com aquela raizinha de amargura contra o nosso vizinho, contra o nosso irmão, o esposo contra a esposa contra o esposo, e não podemos nos acertar pensando que isso Deus não está vendo. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele está em todo lugar, Ele sonda os nossos rins, os nossos pensamentos, e vai até a divisão da nossa alma. E vai pelas nossas medulas fazendo um raio-x da minha e da tua vida. E olha hoje, irmãos, que Deus está falando, não era essa mensagem que eu ia trazer para essa noite, mas Deus me tomou essa tarde para trazer essa mensagem para você. Quem sabe você está em perigo diante de Deus essa noite, com picuinha com o teu irmão, com a tua irmã, com a tua esposa, com o teu filho, com a tua filha, vocês vivem em rixa dentro de casa talvez, e ali Deus não opera e fica essa raiz de amargura lá dentro do teu coração. Alagarandai, sulagai, xalagarandi, siriquilidai. Que o Espírito de Deus possa falar no teu coração essa noite, irmão. Não é brincadeira, nós estamos diante de Deus, diante de uma palavra de Deus que é para falar contigo. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Deus tem falado aqui com alguém aqui essa noite. Coloca o teu ouvido espiritual para ouvir a voz de Deus. Talvez seja a última oportunidade que Deus tem para ti. Alagai, xolagai, sulagarandai, sulagarandi, seregridai. Alagai, xolagarandi, seregridai, aleluia. Deus fala comigo aqui essa noite. Talvez tem gente aqui essa noite e que tem problema na sua vida, e está quietinho pensando que Deus não está vendo o que está dentro do teu coração, dentro da tua alma, dentro do teu corpo. Começa a examinar a tua vida essa noite, irmão. Começa a ver se tu não tem picuinha dentro do teu coração. Nós não somos donos da nossa vida. Eu não estou assustando ninguém, eu estou dizendo a realidade. Talvez nem eu, os irmãos amanhã vamos estar vivos para continuar a nossa vida. Eu não sei, Deus é que sabe, a nossa vida está na mão dEle. Mas o importante é estar salvo. Diz assim, 1 Pedro 1, 14 e 16 disse: como filhos obedientes, não nos conformando com as concupiscências que antes havia em nossas ignorância. Tem gente se conformando com esse mundo, irmãos. Tem gente pensando que esse mundo faz parte da vida do cristão. Mas lá em Romanos 12, 1 e 2 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, nem com as coisas que no mundo há, mas transformais pela renovação do Espírito de Deus. É isso que Deus quer de nós, irmão. Sejamos crentes avivados na sua presença, buscando a presença de Deus. Quanto tempo faz que tu não fala em língua? Quanto tempo faz que tu não glorifica a Deus com prazer? Glória eu te dou, Senhor, porque tu és bom e misericordioso para comigo. Ficamos com a boca fechada, parece que não temos nenhuma relação com o Espírito de Deus. Eu posso pregar com liberdade aqui, porque eu não conheço a vida de nenhum de vocês. Eu estou falando aquilo que Deus está mandando eu falar. E Ele quer que tu seja um crente avivado. Vamos deixar de ser batista, irmão. Nós somos pentecostais, nós glorificamos a Deus. Nós somos irmãos e irmãs, nascemos nas asas do Espírito Santo. Não basta, irmãos, estar aqui em cima do púlpito. Não basta, irmãos, ser obreiro. Não basta estar 50 anos na casa de Deus. O que basta, irmão, o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso é que basta para nós, irmãos. O nosso nome está escrito no livro da vida. Não te preocupa com o que está do teu lado, ou o que está do outro lado, mas olha para Jesus, autor e consumador da tua fé. Diz aqui o apóstolo Pedro: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo como eu sou santo, disse Jesus. A palavra santo quer dizer separado das coisas do mundo. O cristão não tem nada a ver mais lá com aquele mundo. Quando nós nos convertemos a Jesus,
65 anos atrás, o Birá era bem pequenininho, tinha parece que 8 anos. Eu era um pouquinho mais velho, tinha 12 anos. E nós já nos sentimos pecador. Crianças que se sentiam pecador, aceitamos Jesus quando aquele homem de sorriso bonito, pastor Alvarino, fez o convite, nós dobramos o joelho do lado da minha mãe, numa areinha brancas ali, desde aquele dia nunca mais deixamos Jesus. Para onde nós vamos ir se deixarmos Jesus? Para onde os irmãos vão ir se deixar Jesus? Nós temos que deixar, irmão, de ser igreja parada. A igreja de Jesus é uma fonte que salta para a vida eterna, é uma fonte que está sempre em movimento. A igreja tem que glorificar a Deus, a igreja tem que ganhar almas para Jesus. Diz aqui, irmãos, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo também em toda a vossa maneira de viver. Jesus tem um convite maravilhoso para nós. João 14, 1 e 2 diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Deus já preparou lugar para nós lá, irmão. Tu tens certeza que a tua casinha está preparada lá? Tu tens certeza, irmãos? Mateus 25, 34, vinde benditos de meu Pai, possuí a herança no reino que vós está preparado. Essa é a promessa para ser fiel. Ele não quer nada, nada além disso de mim e de ti. Vamos ficar de pé, irmãos. Tem certeza que tu vai estar preparadíssimo para ir para o céu? Tem certeza que tu não tem bronca com ninguém? Os irmãos querem ver o que é muito sério, o que eu preguei aqui essa noite? Tinha um pastor lá em Santiago, chamado Gelo, e ele disse para a esposa assim, que dê minha roupa que eu vou ter que viajar 1 hora. E a coitadinha da irmã, com um montão de filhos, que naquele tempo tinham 10, 12 filhos, não conseguiu arrumar a roupa do pastor. E entraram numa contenda ali, e ela arrumou ligeirinho a roupa, ele pegou o trem e foi embora. 3 dias depois, ela partiu daqui para a eternidade. Chegava lá no céu e voltava. E dizia, eu não posso entrar. 3 vezes ela subiu e não conseguiu entrar. Na 3ª vez, uma irmã se reconciliou com ela, para quando o pastor chegasse, haver uma reconciliação entre eles, e ela partiu e não voltou mais. Pequenas picuinhas, pequenas coisinhas na nossa vida. Aqui todo mundo é cristão. Agora eu quero ver lá dentro de casa, na convivência que tu tem com teu marido, que tu tem com teus filhos. Passa aqui na frente, irmãos, não podemos perder tempo.